Nesta manhã, a segunda reflexão da série Mensagens, Jornada de Natal. E o tema para nós nesta manhã é a glória do menino. Diga assim comigo, a glória do menino. Nós iniciamos o texto de Lucas 2 na semana passada e hoje vamos dar continuidade. Então vá comigo a sua Bíblia aí e já vamos ler. Vá abrindo, não vou ler ainda, mas já pode abrir em Lucas 2. E deixe-me lhe dar a introdução. Semana passada nós falamos sobre José e Maria, a sua jornada até Belém. E como eles precisaram de última hora, por conta de um recenseamento de Augusto César, saírem de Nazaré e irem até Belém da Judeia para recenseamento aonde o menino nasceu. Ou estaria por nascer e nasceu na manjedoura, explicamos semana passada. Neste domingo, hoje, nós veremos a jornada de alguns pastores, que também tiveram o seu destino redirecionado. Vou te dar um exemplo. Quem é que tem o costume de usar aplicativos de GPS no celular ou carro? Levante a mão comigo. Google Maps, Waze. E o que sempre acontece, principalmente nos dias de hoje, é o tal do redirecionamento. Acontece com você, sim ou não? O tempo todo. Por conta de acidentes, trânsitos, engarrafamento, carro parado. O tempo todo, o GPS aponta, encontramos um caminho mais rápido para você, por conta de um acidente, de um engarrafamento, e tem lá, dispensar ou não. O tempo todo o GPS te redireciona, porque é necessário, porque é o melhor para você. Ontem, por falar nisso, ontem nós do grupo de casais do Rocha, fomos até Petrópolis ontem, assisti o Quitandinho aceso, e muito trânsito, e o tempo todo meu GPS gritava, a rota que você está ainda é mais rápida, mas encontramos um atalho, redirecionar, sim ou não, o tempo todo. E quando olhamos a Bíblia, observamos que isso é bem comum nas Escrituras, onde Deus muitas vezes faz isso com pessoas, na Bíblia, fez com pessoas, e eu creio que faz ainda hoje, através do Espírito Santo. Olhamos a Bíblia, por exemplo, nós temos Abraão, nós temos Moisés, temos Davi. Homens, em algum momento, Deus falou assim, olha, redirecionar. Abraão tinha sua empresa, funcionários. Então Deus veio a Abraão, que não era um cristão, que não procurava Deus, no meio de um povo pagão, e falou assim, Abraão, através de você, eu vou criar um povo. Fecha a empresa, paga todo mundo, pega sua família e sai para o lugar que eu vou te mostrar ainda. Redirecionamento. Temos Moisés. Moisés, criança, colocado por sua mãe no rio, achado pela filha de Faraó, criado no Egito, matou um cara, enterrou um cara, fugiu para o deserto de Midian, trabalhava para o seu sogro. Através de um mato que pegava fogo, Deus aparece e diz, redirecionar a sua rota. Você vai para o Egito agora libertar o meu povo. Temos Davi, um filho praticamente esquecido, cuidando das ovelhas do pai. Então, Deus envia um profeta, a casa de Jessé, para escolher um entre os 11 ou os 12. Aquele que, ao invés de pastor de ovelha, seria o grande rei de Israel. Nós temos Pedro. Pedro é pescador. Jesus aparece intensamente no seu barco. Fala assim, Pedro, entra dentro do barco, vão para o mar, vão pescar. E Jesus disse, olha, a partir de hoje você vai trabalhar para mim. Vai pescar homens comigo, você é meu discípulo. Redirecionamento. Paulo, posso continuar? Ou tá bom? Paulo matava cristãos, perseguia cristãos, nada queria. No caminho para Damasco, aí parênteses, Paulo caiu do cavalo, a Bíblia nunca diz que ele estava de cavalo, ele estava a pé. E diz que os seus olhos, então, um grande clarão veio e falou com ele, Paulo, porque me percebe, que ficou cego. Redirecionamento. Você agora não vai mais perseguir o meu discípulo, vai ser o apóstolo dos gentios que eu escolhi. E assim vai. E rompemos os séculos, chegamos até os anos 2000, ou um pouco antes deles. De igual maneira, na minha vida, Deus falou assim, ó, redirecionar a rota. Aconteceu com Paulo, com Pedro, comigo. Aconteceu com você, levante a mão comigo nesta manhã. Deus continua fazendo. E não foi diferente com José e Maria, não foi diferente com os pastores. Esses pastores tinham o seu costume cotidiano de rotina, de cuidar de ovelhas. Então o anjo os aparece e os redireciona
redirecionam para um outro local, e é isso que nós vamos ler. E quando lemos Lucas, antes de ler o texto, algumas curiosidades aqui. Porque nós lemos Lucas domingo passado, e vamos continuar lendo esta manhã, é importante ressaltar algumas coisas sobre Lucas. Quem é Lucas? Ele não foi um discípulo direto de Jesus. Ele foi um discípulo que chegou para levar o evangelho com Paulo, já depois da ressurreição de Cristo. Quem é Lucas? Lucas era um médico, mas também era um grande historiador. Portanto, o seu evangelho que estamos lendo, assim como Atos dos Apóstolos, que ele também escreve, é fruto de pesquisa. Na linguagem de hoje, é fruto de entrevistas. Então, quando nós lemos domingo passado a história de que José e Maria saíram de Nazaré e foram para Belém da Judéia, e ela estava grávida, e encontraram uma manjedoura, não tinha lugar para ficar, a manjedoura era assim, 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 tudo isso é fruto de pesquisa. E você observe que o Evangelho de Lucas é interessante, porque como é pesquisa, nos mostra o interesse do entrevistador em ter não apenas os fatos, mas também os sentimentos. O texto que leremos hoje fica para nós evidente de que Lucas possivelmente sentou com Maria, depois já de uma certa idade, não mais a Maria adolescente, mas a Maria já do Cristo ressurreto e aos céus. Sentou com Maria, já com seus 50 e poucos anos, quem sabe, e perguntou as coisas que nós vamos ler nesta manhã. É importante saber. Lucas não estava lá. Possivelmente ele sentou com Maria e perguntou assim, Maria, como é que foi isso? Me conta essa história. E ela conta, foi assim, Lucas. Os pastores chegaram, ele se interessa, tipo assim, o que você sentiu, Maria, nesse momento? Maria, como foi o ambiente? O que os pastores sentiram? O que você percebeu nesse momento? Você consegue imaginar Lucas e Maria assim? Maria, como é que foi esse dia? E o que você sentiu, Maria? Mais ou menos assim. E os pastores disseram o que, Maria? E Maria responde. O texto que leremos hoje, praticamente, é fruto de uma entrevista, e não de um conto. Então vamos ao texto bíblico, Lucas 2, versos 8 e 9, onde nós paramos domingo passado. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Por isso eles ficaram aterrorizados. Até aqui. Eu creio que nesse texto que leremos, Lucas quer nos mostrar três coisas. E eu sempre oro e espero que você, ao ler esse texto, veja coisas além das que eu vi. Mas três coisas para nós hoje, eu creio que Lucas quer nos mostrar. Número 1, que nós vejamos a glória, que nós encontremos a paz e que nós o adoremos. Então, número 1, veja a glória. O texto vai dizer que um anjo apareceu a pastores que estavam ali próximo da onde? Da manjedoura. Esses pastores estavam ali aos redores de Belém, cuidando de ovelhas. E um anjo a princípio, depois um exército inteiro, apareceu a eles, com uma glória que resplandecia. E eles ficaram aterrorizados. A pergunta que fazemos é, por que o anjo apareceu a pastores? Por que o anjo não apareceu a outro tipo de pessoas? Para o rei, para os religiosos, para os sacerdotes, para os fariseus, para os escribas. Por que ele apareceu a pastores? Eu trouxe pelo menos 3 razões ou motivos o qual o anjo ou Deus pelo anjo escolheu os pastores. 3 razões. São elas. A primeira razão, talvez, porque esses pastores eram pastores especiais. Por que especiais? Eram esses pastores que cuidavam dos cordeiros que eu falei domingo passado. Quem estava aqui vai lembrar do que eu falei. Havia pastores e haviam cordeiros. Mas ao redor de Belém, em algumas colinas, havia algumas fazendas especiais para a criação de cordeiros especiais. Esses cordeiros, eles eram criados especificamente para sacrifício. Era uma linhagem especial de cordeiros, sem mancha, sem defeito.
Então, esses eram pastores que cuidavam desse tipo de ovelha para o sacrifício. Então, eu pensei, primeira razão, o qual talvez o anjo aparece para esses pastores. Eles eram pastores que cuidavam de cordeiros especificamente para o sacrifício. Então, quando o anjo aparece e anuncia o bebê à manjedoura, o anjo também está dizendo: vocês cuidam de cordeiros para o sacrifício. Cordeiros que anualmente, mensalmente, diariamente são usados para perdoar pecados do povo, de forma repetida, contínua. Mas eu vos anuncio que uma manjedoura agora nasce o Cordeiro de Deus, que vai pagar de vez o pecado pelo povo. Então talvez seja essa a primeira razão do qual o anjo vai a esses pastores especificamente. A segunda razão, talvez, é porque todo o Antigo Testamento, a linguagem pastor é uma linguagem que é atribuída ao próprio Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu bom pastor. A melhor versão que eu gosto é: de nada sentirei falta. Ele é meu bom pastor. Então talvez o anjo vai a esses pastores para dizer: olha, vocês são os pastores, mas quero vos comunicar que um pastor bom, melhor, João 10:10, lembra do texto? O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Anuncio-vos que nasceu agora um pastor maior do que o serviço de vocês e fará, e será o pastor que vocês tanto aguardavam, também como seres humanos. É a segunda razão, talvez, que esses homens, que esses anjos aparecem aos pastores. Mas a terceira razão ou opção, eu acho que faria mais sentido nesse contexto, é olhando o status de quem eram os pastores da época. Permita-me rapidamente. Os pastores da época não eram como os pastores de hoje. Claro que, com reservas feitas, na antiguidade eram pastores de ovelhas. O ministério pastoral é ministério de ovelhas, mas são pessoas. Mas naquela época, os pastores não andavam de Cherokee. Os pastores não tinham milhões de seguidores na internet, não tinham canal de televisão nem editora. Naquela época, os pastores de ovelhas eram pessoas marginalizadas. Eram pessoas que não tinham nenhum crédito social. Para você ter uma ideia, naquela época os pastores de ovelhas não tinham nem mesmo credibilidade para testemunhar em um tribunal. Um que o pastor de ovelha testemunhava em um tribunal não era válido. Eram pessoas pobres, marginalizadas, recriminadas e mal vistas. Aí pense comigo. O anjo não foi ao rei, não foi um religioso que tinha um grande poder de anúncio e credibilidade. O anjo vai a um grupo de pessoas sem crédito. Vai a um grupo de pessoas onde o seu testemunho ninguém acredita, não tem crédito. Imagine isso comigo. Qual seria o motivo de que o anjo viria anunciar a pessoas para testemunharem que o menino nasceu a pessoas que, ao contarem, não teriam crédito? Não faz nenhum sentido, mas é isso que o anjo faz. Isso me chamou a atenção. Porque observe comigo. Quando Jesus nasce, o anjo vai a um grupo de pessoas, pastores, e pede que eles testemunhem o nascimento. Só que eles não têm crédito, eles não podem testemunhar no tribunal. Que isso, pastor? Sério? Sério. Aí, Jesus nasce, cresce, ele morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, um anjo aparece. E a que tipo de gente ou pessoa o anjo anuncia pela primeira vez que o Cristo ressuscitou? Um grupo de mulheres. Que naquela época, as mulheres não podiam testemunhar no tribunal porque não tinham crédito. O que elas diziam não tinha muito valor. Imagine comigo. O anjo anuncia as boas novas do nascimento do Messias a um grupo de homens sem crédito para testemunhar. E quando Cristo ressuscita, o anjo dá esse testemunho a mulheres que não têm crédito para testemunhar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando perguntamos assim, posso confiar no Evangelho? Posso acreditar que esta palavra é a palavra de Deus? Eu posso confiar que esse livro
é o livro de Deus, e onde diz que só há um caminho, uma verdade, e só um detém a vida. Será que eu posso crer quando o mundo diz que há muitos caminhos para Deus, essa palavra diz que só há um caminho para Deus? Esse caminho é uma pessoa, chama-se Jesus. Eu posso confiar nisso? Pense comigo, eu sei que você é inteligente. Como uma religião, um credo, uma fé, chegaria aos dias de hoje, como estamos, o Evangelho difundido no mundo inteiro, tendo começado por 2 grupos de pessoas sem crédito algum. O Evangelho hoje só é o que é, o reino de Deus na terra só tem a proporção que tem, que a religião maior do mundo, com maiores adeptos do mundo inteiro, ela começou com pessoas que não tinham nenhuma credibilidade social testemunhando. O que aconteceu? Porque só pode ser o poder de Deus neste Evangelho. Quer começar algo grande? Não comece com pessoas sem crédito. Se Deus quisesse começar algo que desse crédito a pessoas, ou não fosse a verdade, esse não seria o melhor caminho, meus irmãos. O melhor caminho é, vou dar o testemunho a pessoas que têm crédito. Porque o rei vai falar, todos vão aceitar. O rei vai assinar, todos vão concordar. Vou dar o anúncio do Evangelho aos religiosos, porque eles têm poder. Deus faz exatamente o oposto. Dá o Evangelho por meio de pessoas sem crédito, sem fala, sem testemunho, para provar que este de fato é o poder de Deus. E é isso que Paulo entende, por exemplo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios 4:7, falando sobre o Evangelho. Olha o que Paulo diz. Mas temos esse tesouro, que tesouro? O Evangelho, em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. O que me faz entender das 3 razões é que o anjo vai especificamente, não a religiosos, para dizer, olha, um novo religioso nasceu. Ele não vai ao sacerdote para dizer, olha, mais um sacerdote nasceu. Ele vai aos pastores para dizer, o bom pastor nasceu. Ele será o cordeiro maior do que vocês cuidam. E vocês verão, com pessoas sem crédito, a glória deste menino e quem de fato ele é. É por isso, meus irmãos, que hoje estamos aqui de pé nesta manhã, dia 17 de dezembro de 1900 aí. Eu confesso, não falei brincando, saiu. Eu não falei de brincadeira, eu não maquinei isso. 1900 foi ótima. É por isso que hoje, meus irmãos, 17 de dezembro de 2023, estamos aqui. Porque isso não é fruto de um religioso famoso. Isso não é fruto de seguidores enlouquecidos por um famoso aqui na frente falando. Isso é fruto do poder do Evangelho, que nos alcançou e um dia redirecionou a nossa vida, que mudou a nossa mente, que transformou o nosso coração. E os pastores levam esse Evangelho e a glória disso para pessoas tão sem crédito. Deus entrega a glória do Evangelho nas mãos dos humildes, entrega a glória do Evangelho nas mãos daqueles que não são dignos. Isso para que, ao ver a glória do Evangelho, apenas Cristo seja glorificado. E vou falar nisso, falamos sobre Natal. Você já foi criança? E observe como é que nós adultos perdemos o maravilhamento pelo Natal. Se alguém agora de 25 falar assim, olha, Sandro, comprei lembrancinha para você, fala assim, opa, obrigado, não precisava. Por quê? Porque eu preciso, eu vou lá e compro, né? Eu tenho dinheiro. Muito obrigado, não é assim? Obrigado. Mas quando éramos criança, acordávamos, pai, é Natal? É Natal. Uhul! A criança saía, irmão, é Natal, dia 25. Mãe, é Natal, presente. Ganhava um Lego, na minha época, não, um Playmobil. E ficávamos ensandecidos, porque é Natal. Mas crescemos. Ah, Natal, mais uma rabanada, mais uma festa. Amanhã, segunda-feira, dia 26, tem que trabalhar. Aqui um presente, obrigado. Se você quisesse, você comprava. Ah, obrigado.
Observe se a mesma coisa não acontece conosco em relação à glória deste Evangelho. E a minha intenção é que nós, nesse Natal, nós retomemos esse maravilhamento do Evangelho que tínhamos quando éramos crianças na fé. Nós nascemos em Cristo e era tudo maravilhoso, a Bíblia era encantadora, nós abríamos a Bíblia e ficava, meu Deus, Senhor, obrigado, que palavra. Mas hoje o pastor prega, hoje Deus fala, eu assim, obrigado, tá bom, já li, já conheço, já li várias vezes isso. Minha expectativa hoje é que você volte nesse Natal ao maravilhamento das boas novas do Evangelho, que não é poder de homens, mas é o poder de Deus. Diga assim para o seu vizinho nesta manhã, este Evangelho é o poder de Deus, confiado a você e a mim, que somos vasos de barro. Isso é maravilhoso, é o que Paulo diz. Nós somos vasos de barro, não temos honra alguma, somos frágeis, quebramos fácil, não temos valor algum, mas ainda assim, Deus confiou a nós, pessoas desse naipe, a glória do Evangelho. Deus não confiou a glória do Evangelho a pessoas importantes, a governos, confiou a nós, simples pecadores. Isso para nós deve ser algo maravilhoso. Posso ouvir amém nesta manhã? Os anjos apareceram aos pastores. Então eu creio que Lucas quer nos mostrar, número 1, que nós vejamos a glória do Evangelho. E em segundo, que nós encontremos a paz na mensagem deste Evangelho. Seguimos versículo 10 ao 14. Olha o que Lucas escreve. Mas o anjo lhes disse, quando eles ficaram aterrorizados, o anjo disse, não tenham medo. Agora, para aqui rapidinho, pense comigo. Voltemos à introdução. Lucas estava lá? Não. O amigo de Lucas estava lá? Não. Como é que ele sabe disso? Possivelmente, entrevistando os pastores. Como é que foi o anjo apareceu? Eles ficaram com o quê? Cheios de medo. O que o anjo disse? Ele nos disse, não temam. Lucas tem um evangelho preciso em sentimentos e informações. Voltemos ao texto. Não tenham medo, disse o anjo, estou-lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, caso eles tenham lhe perguntado, como saberemos? Isso será o sinal, vocês vão encontrar o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo. Observe, era um anjo. De repente apareceu um exército de anjos. Se era um anjo, a glória resplandeceu, ficaram com medo. Imagina agora milhões, milíades de anjos apareceram dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Encontremos a paz. Lucas quer nos ensinar também. A primeira palavra do anjo foi, não temam. Por que não temam? Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, tem um padrão de quando o anjo aparece. Mas quando o anjo aparece, as coisas não vão bem. Coisas não muito boas acontecem. Quando a glória do Senhor, como aqui foi revelada, aparece, há um comportamento comum no Antigo Testamento. Esse comportamento é medo. Medo de presenciar a glória de Deus. Por isso ficaram aterrorizados. Os anjos disseram, não tenham medo. Nós viemos em paz anunciar o príncipe da paz. Olhamos o Antigo Testamento, Adão e Eva pecaram. Tinham contato com Deus diariamente. Depois do pecado, os olhos se abriram. O que eles fazem? Se escondem. Onde vocês estão, Senhor? Nos escondemos. Com medo do Senhor. Moisés sobe ao monte. E Deus fala, chega para lá, entra numa fenda, porque eu vou passar. E se eu passar, Moisés, e você vê um vislumbre da minha glória, é saco. Você morre. Não tem para você. Observamos Isaías. E tem uma visão do Senhor. Olha Isaías 6, versículo 5. Como ele se sente? Então gritei, ai de mim, já era, estou perdido.
Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei. Estou perdido, vou morrer. Há um padrão de comportamento no Antigo Testamento sobre ver a glória de Deus por anjos ou do Senhor. E esse comportamento era de medo, porque você pode morrer. Por isso os anjos disseram, não tenham medo. Nós não viemos em guerra. Viemos anunciar o nascimento daquele que será a paz entre Deus e os homens. O príncipe da paz acabou de nascer em Belém. Está envolto em um pano. Vá e o conheçam. Me chamou a atenção aqui, meus irmãos, foi o que os anjos dizem assim, bom, vá até Belém, veja o menino e esse será o sinal. Aí eu pensei, estou diante de um anjo, de milhares de anjos que resplandecem e ofuscam a minha visão. Esse ainda não é o sinal? Não, esse não é o sinal. O sinal é outra coisa. Como quem diz, toda esta glória que você vê agora, que vocês veem agora de anjos, de exércitos, não são o sinal. O sinal está em Belém, como quem diz, aquele que você vai encontrar envolto em panos de linho, a manjedoura, tem uma glória ainda maior do que a nossa, junto aqui na sua frente. Aquele é o sinal de Deus. Aquele é a glória de Deus. Aquele menino detém toda a glória do Deus eterno e divino, lá em Belém. Vão conhecê-los. Ele é a paz de Deus e os homens, não somos nós. Esse Jesus que comemoramos o Natal que nasceu, é o menino que é a glória de Deus encarnada em nosso meio. Em uma manjedoura de pedra anunciada, os pastores vão presenciar e conhecer o que eles costumavam ver, um cordeiro protegido numa manjedoura de pedra, para não se machucar para o sacrifício. Eles vão conhecer o sacrifício que Deus enviou para aqueles o qual Ele chamou para seu povo. Isso para nós devia ser algo no Natal de memória gloriosa. Diante da rotina que temos nos dias de Natal, a glória desse menino que era maior ou superior do que milíades de anjos reunidos. O que o anjo quer dizer para os pastores é: keep calm. Nós não viemos em guerra. Nós viemos em paz. E anunciamos um menino. Nós não estamos anunciando um Deus que está vindo como um guerreiro e uma carruagem para destruir o mundo. Estamos anunciando um menino que está vindo uma manjedoura para declarar paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse é o Cristo que veio tão fragilizado, como o cordeiro separado de Deus para o sacrifício, para a remissão de nossos pecados. E quando pecamos, e quando vacilamos, e quando nos perdemos, mentalmente, emocionalmente, relacionalmente, precisamos nos lembrar que o príncipe da paz já nasceu. E que a cruz de Cristo é o único meio de trazer paz entre Deus e os homens. Meus irmãos, a guerra que nós vemos hoje no Oriente Médio não é comparada à guerra que os homens travaram contra Deus lá no Éden. O mundo está em guerra contra Deus, não sabe. O mundo se revoltou contra Deus. Vivem como se não fosse verdade, não soubessem. Mas um dia, o Rei da Glória virá julgar as nações. Com poder e muita glória, e todo olho verá. E a Bíblia diz que nesse dia, toda língua, não é a língua dos crentes, toda a língua confessará que Ele é o Senhor. E até os que não creram vão ter que confessar. Para lamento, nesse momento, essa confissão não será para salvação, porque foi tarde demais. Eles verão e dirão: meu Deus, eu neguei, eu não criei, eu desdenhei, eu zombei, eu fugi, eu escarneci, eu não me curvei, mas Ele está aí. Então tenho que dizer, de fato, este que veio é o Rei da Glória. Toda a língua confessará
Eu creio que todas as religiões vivas olharão para o céu e dirão, de fato, esse é o Filho de Deus. Mas, para o lamento de muitos, esta confissão não mais será para a salvação, porque ele virá julgar as nações. O mundo está em guerra contra Deus. E Natal é um bom momento para pensarmos sobre a possibilidade que Deus nos deu, e há uma só, não muitas. Não são cristais, não são lugares, não é a mãe natureza, não é Israel, é uma só pessoa. O lugar é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não há muitas verdades, há uma só verdade. E é uma só vida. Pastor, mas como eu posso crer nisso? Alguém perguntaria. E eu voltaria, meu amigo. Se isso começou com gente sem crédito algum, com gente marginalizada, que falava e não tinha nenhum tipo de crédito, como é que estamos hoje aqui? Famosos reúnem seus seguidores. Agora, um Cristo que não pode ser visto por meio de pessoas pecadoras, iniciou isso com gente sem crédito algum, porque estamos aqui. É a glória deste evangelho, do poder da palavra de Deus, ao longo da história, salvando e libertando pessoas. É só isso. E Natal nós temos que lembrar que Jesus nasce, os anjos anunciam, não venham vocês em guerra, e o menino não vem em guerra. Ele vem como um caminho de salvação para aqueles o qual ama. Está aí o menino, vão lá, vejam, esse é o sinal da paz de Deus entre os homens. Lucas quer nos dizer 3 coisas. A primeira, vejam a glória do menino. Segundo, experimentem ou encontre a paz. Você pecou, pastor, eu pequei, pastor, eu me afastei, pastor, eu vacilei, pastor, eu fiz não era por onde. Jesus é a única forma de você encontrar a paz relacional entre você e Deus. Terceiro, Lucas quer nos mostrar uma adoração maravilhada. Olha Lucas 2, do 15 ao 20. Quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos, inclusive Maria e José, o que lhes fora dito pelo anjo a respeito do menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram, diga comigo, admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Verso 20. Os pastores, então, depois de testemunharem, voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito até aqui. Meus irmãos, Lucas nos dá uma visão interna do acontecimento com todos os detalhes e sentimentos. Mais uma vez, convido você a trazer em memória como isso sucedeu. Lucas escreve que os pastores então disseram, vamos a Belém. Foi de uma entrevista. O que eles fizeram quando o anjo foi embora? Olha, Lucas, nós fomos a Belém e vimos o que aconteceu. Quando chegaram lá, o que se encontraram? Encontramos um bebê assim. O que vocês disseram? O que vocês sentiram? Maria, o que você sentiu quando os pastores contaram para você o que o anjo disse? Tudo que está aqui é fruto de uma entrevista. E Lucas é rico em detalhes que vamos ler para orarmos e encerrarmos, que estou caminhando para o final. Os detalhes emocionais, as percepções que Lucas traz dos pastores e da jovem Maria. O que eu vou chamar de 4 respostas a nós observarmos e pensarmos se temos tido, como está e por que não retornar a essas respostas. Primeira resposta, então ela vai te ajudar, é admirar. O verso vai dizer que os pastores ficaram então, todos que ouviram as histórias, ficaram admirados. O que é ficar admirado?
é você se maravilhar com algo significativo, algo importante. Vamos falar sobre o Evangelho não é fruto de pessoas famosas e seguidores. Mas ontem, se não estou enganado, foi o show do Paul McCartney no Maracanã, não foi isso? Sim ou não, gente? Ninguém foi, né? Ninguém sabe de nada. Só sei de Jesus, pastor. As pessoas, como o show da outrazinha lá que teve aí um tempo atrás, as pessoas acampam barraca por dias antes do evento. Porque elas têm uma grande admiração por aquela pessoa. Agora, elas ficarão maravilhadas se porventura, na fila, o seu famoso preferido passe na fila e leve um café para elas. Então, quando eu digo assim, ficar maravilhado é quando diz assim, gente, não acredito. Já falou isso alguma vez na sua vida? Não acredito. Ó quem está aqui do lado. Gente, não acredito. Saímos 13º na data certa. Gente, né? Gente, não acredito. Ali, criança, né? Mãe, não vai acreditar. Mãe, no shopping. Papai Noel está ali, mãe. A admiração é você conjecturar, formular esse pensamento ou frase. Cara, não acredito. Olha o que está acontecendo. Não é possível que eu estou presenciando isso. Isso é admiração. É você se maravilhar com algo muito importante para você. Foi assim que esses homens ficaram. Assim que Maria e José e os presentes ficaram. Admirados. Como quem diz, não acredito. É o Messias. Não acredito. Aconteceu a profecia do Antigo Testamento, o que os profetas disseram, está aqui encarnado, envolto em linho, uma manjedoura na minha frente. Não acredito. Deus amou o mundo que enviou de fato o seu Filho para salvar o seu povo. Não acredito. Estou diante do próprio Deus encarnado em uma manjedoura. Não acredito. Deus veio a nós, homens. Hoje, como vaso de barro, como Paulo diz na sua carta aos Coríntios, não acredito que o Deus glorioso pode se manifestar em mim, ocupar a mim e usar a mim para os seus propósitos, para a sua glória, para a sua honra, para os seus planos. Eu creio que nós precisamos voltar nesse Natal a essa admiração do que recebemos, que está diante de nós. Não está diante de nós apenas, irmãos, um culto dominical. Não está apenas um pastor nesta manhã muito cansado pregando. Está diante de nós o Evangelho, que é o poder de Deus nos homens. Está diante de nós a revelação de que Deus veio a nós na figura do Filho por meio de um bebê. É Natal, nasceu o Messias. Admirados. Isso para nós deveria ser algo muito, mas muito significativo. Segunda reação, segunda resposta. Verso 19, vai dizer que Maria, porém, então, guardava todas essas coisas em seu coração, que eu vou chamar de tesouro. O que é um tesouro? É o que você guarda vivo. Você guarda vivo em seu coração, uma memória, uma lembrança, uma foto, uma joia. Para muitas pessoas que não tem valor algum. Guarda essa foto com uma memória de um tesouro, de uma época, de uma história que vivi. Isso é muito importante. Coloquei no cofre este anel, mas esse anel é de lata, não vale nada, mas esse anel aqui tem uma história. Para mim é o tesouro. Guardar algo que torna aquilo morto, aquilo inanimado, aquilo de um passado remoto ou distante, de pessoas que não mais existem, mas aquele tesouro guardado é como se aquilo ainda estivesse vivo. Quem entendeu comigo, diga amém. Como se estivesse vivo, memória viva. Meus irmãos, olha o que essa jovem suportou. Essa jovem saiu da sua casa, do seu pai, talvez envergonhada, difamada pelos vizinhos. Lá vai a adolescente grávida.
de José, que nega. Lá vai ela com José a Belém, grávida de 9 meses, andando por 120 quilômetros, com uma imagem lá atrás no passado que deixou ruim, de uma jovem grávida, de noivo abusador que nega. Mas ela antes ouviu o anjo dizendo: Maria, de você foi escolhida, ele vai nascer de você. Ela vai, o menino nasce. Mas quando nasce, o menino não tem glória alguma. Não tem pousada, não tem beira da praia, não tem garçons, não tem sauna, não tem suíte, não tem como é que diz? Banheiro de hidromassagem. É manjedoura, lugar de comida de bicho. E talvez, só talvez, Maria fique: será que valeu a pena? Será que isso de fato é verdade? Será que de fato esse menino é o que o anjo falou que ele seria? Aí, meus irmãos, alguns pastores chegam, como quem vai dar resposta, talvez, às indagações da adolescente grávida. Ou seja, já com o menino no colo. E os pastores dizem: Maria, sabe o que aconteceu? Ela cheia de perguntas, dúvidas. Um anjo nos apareceu, Maria. E ele disse que esse menino que você deu à luz, Maria, ele é o Messias e aquele que foi enviado como príncipe da paz. E Maria guardava em seu coração, como quem diz: é verdade, valeu a pena. A palavra de Deus nunca falha. Ele disse que seria, eu fiquei confusa, mas Deus enviou homens para confirmar no meu coração e tornar essa chama viva de que esse menino é de fato o Messias. Nós temos que todo tempo, meus irmãos, a ler esse livro, fazer com que esse livro em nós torne viva, não esta memória, mas esta verdade, que aquele menino que nasceu, ainda hoje está vivo, à destra do Pai, ressurreto em glória. Ele é o nosso advogado fiel, intercede por nós, é por ele que estamos aqui. E temos que manter esse vivo diariamente. Não, eu não sigo só uma religião, eu não vou só a um clube com pessoas que têm a mesma fé que eu, não. Eu vou à casa do Senhor, diante de um Deus que está vivo, fazer adorações a Ele que me ouve, e receber da Tua palavra a vontade para a minha vida que me guia. Viva a palavra de Deus em nosso coração. Ela guardava esse tesouro. A palavra de Deus deve ser um tesouro em nosso coração. Guardar cada texto bíblico, cada palavra de Deus, cada experiência vivida, ela guardava em seu coração. E quando ela ouvia isso, não só guardava. A terceira ação, movimento que ela faz, resposta que ela dá, diz que ela refletia. Refletir é você pensar intensamente sobre algo. Um sinônimo é você ponderar sobre aquilo. Não seria verdade. Olha, os fatos não mentem. Está acontecendo o que foi dito. Então é verdade. Esse menino, ela se alimentava da palavra dos pastores e refletia sobre tudo aquilo. Diga assim para o seu irmão com carinho nesta manhã: você precisa, diariamente, guardar a palavra de Deus e refletir nela de dia e de noite. Sabe por quê, meus irmãos? Vou te dar uma experiência própria. Os homens podem subir por causa do horário. Por muitas vezes, eu não julgo ter cessado essas vezes. Eu entro em crise, no bom sentido, de indagações. Estaríamos certos? Seria Jesus de fato o caminho, verdade e vida? Será que os católicos não estão certos e nós errados? Será que os kardecistas, espíritas, ubandistas, candomblecistas estão certos e nós errados? Não levante a mão quem já pensou sobre isso. Acho que só eu sou doido para pensar isso. Já pensei algumas vezes, no começo da caminhada, e outras vezes. E faço questão de algumas vezes pensar assim. Sabe por quê? Deus ama esses pensamentos. E Ele ama trazer respostas a perguntas como essas. E como responde? Responde por meio de um Espírito que habita dentro de nós, que nos traz verdades bíblicas, que nos leva à palavra, que nos leva a temor da palavra que conhecemos. Por isso hoje,
Por mais que algumas vezes eu venha ainda a fazer perguntas como essa, será que estamos errados? Será que vale a pena esse culto? Será que de fato Jesus vai voltar? Não levante a mão quem já se perguntou ou pergunta isso. O dia que eu tiver dúvida sobre isso, você não vai me encontrar mais aqui. Se ainda estou aqui, é porque eu creio nisso que eu vos estou anunciando. Eu creio que esta é a palavra de Deus, que esta é a verdade, que o menino, de fato, como está escrito, nasceu, testemunhando pessoas sem crédito e chegou até nós. Esse menino cresceu, foi à cruz e morreu, padeceu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, assunto aos céus ele foi, e hoje é o grande Rei da Glória que todo olho verá. E nós aqui, cabe a nós mantermos a fé, aguardarmos como indignos, sem crédito algum, porque cristão no mundo de hoje também é meio sem crédito, né? Testemunhar, mesmo que poucos creiam, mas o crer não compete em nós, porque quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós somos os pastores sem credibilidade, nós somos as mulheres sem credibilidade nesse mundo. Anunciar a loucura do Evangelho. O seu patrão vai zombar, o seu amigo vai rir, o seu vizinho vai achar graça, seus amigos vão dizer, ah, balela. Certamente, muitos disseram isso às mulheres, quando correram para os discípulos. Tomé duvidou, que era discípulo. O nosso papel não é converter pessoas, não é convencer pessoas, mas o nosso papel é com os pastores e as mulheres, anunciar o Cristo vivo. Não mais um menino indefeso, não mais um carpinteiro que ajuda o pai, não mais alguém flagelado, crucificado. Ele agora é o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tudo está debaixo do seu governo. Maria refletia sobre isso. E quarto e último, diz que os pastores, ao irem embora, eles saíram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Quarto e último, adoração. É glorificar e louvar a Deus. Assim como os pastores, por tudo que você já viu, que você já ouviu, que você já viveu, já sentiu, já experimentou, já transformou, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, está fazendo hoje, tudo isso é motivo para nós hoje, nesta manhã de domingo, e a cada dia, louvarmos e glorificarmos a Deus. Porque um menino nos nasceu, o seu filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ele será conhecido como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Lucas esta manhã nos sugere que nós vejamos a glória desse nascimento e do Natal. Que nós encontramos a paz para uma alma aflita em guerra com Deus. E que nós respondamos em uma adoração maravilhada nesta manhã. Vamos nos pôr em pé nesta manhã. Que Deus te abençoe. Vamos tentar recuperar o Natal de nossa infância nesta manhã. Pelo maior presente que recebemos. O maior presente que podemos receber é a pessoa do Filho de Deus, encarnada, morta e ressurreta, eterno para sempre. Que você nesta manhã, que você hoje à noite, que você no dia 24, na ceia de Natal, de 24 para 25, você que a família reunida ao redor da mesa, que você volte a um tempo de maravilhamento pelo nascimento de Jesus. Porque Ele só morreu e só ressuscitou porque antes nasceu.